Bom, pessoal, nesse segundo vídeo, como eu já tinha adiantado no vídeo anterior, a gente vai concentrar os nossos esforços no debate sobre o fato social, esse conceito criado por Durkheim, né? Que deu início à análise da sociologia, né? A análise sociológica como uma ciência. O Durkheim ele tem uma contribuição muito grande, além do conceito do fato social, e essa contribuição justamente vem dessa influência do positivismo, que está relacionada à questão da metodologia, né? De estabelecer um método de análise científica à ciência da sociologia. Então, o Durkheim ele vai se esforçar, né, ao longo do seu trabalho de produção acadêmica, justamente nesse processo de sistematização do pensamento sociológico como ciência. Tá? Não é à toa que ele é considerado o pai, né? Um dos pais aí da sociologia moderna. Tudo bem? Bom, para ele é necessário que a gente atribua um objeto de estudo para a sociologia. A visão clássica, né, cientificista da ciência fala que toda ciência tem que ter um objeto de estudo. A física tem um objeto de estudo que são os fenômenos da natureza, né? E o objetivo da ciência, da física, por exemplo, é fazer uma análise desses fenômenos, sistematizá-los em fórmulas matemáticas universais que expliquem esses fenômenos. Então, seguindo essa lógica, que é uma lógica cientificista típica do positivismo do século XIX, o Durkheim aplica, né, essa visão à sociologia, criando um método, né, uma ferramenta metodológica, um objeto de estudo para sociologia, que é o tal do fato social. Mas para a gente poder entender esse conceito de fato social, a gente tem que, anteriormente a isso, buscar entender o que é a ideia, né, do que ele chama de consciência coletiva. O que é essa consciência coletiva? São as características, as práticas, os costumes comuns compartilhados, né, por uma determinada sociedade, que de certa forma padronizam e orientam o comportamento e as práticas desse grupo. Tá? Por exemplo, o machismo. O machismo é um elemento da nossa consciência coletiva. Por mais que você não seja machista ou não se considere machista, ou seja até mesmo um ativista, né, contrário a essa prática, ela é tão forte, ela é tão disseminada, ela é tão enraizada dentro da nossa cultura, que às vezes você procede dessa forma, né? Inconscientemente. Então, vejamos, é uma estrutura que ela molda uma forma de comportamento. Outro exemplo que eu vou te dar. Se você vê um sujeito aproximando de você, né, numa motocicleta CG Titan, o cara está de bermuda e chinelo, com óculos Juliette, e ele dá o balão lá e vem na sua direção, você vai se sentir assaltado. É a primeira coisa que você pensa, né? Isso vem de uma consciência social, um estereótipo de marginal, de bandido, criado, né, pela nossa sociedade, para a gente poder enquadrar esse tipo de comportamento, né? Talvez o sujeito, se ele estivesse vestido com um terno e gravata e parasse você na rua com um carro importado, você não sentiria esse medo de ser assaltado, né? Mas como esse indivíduo não se enquadra nessa perspectiva, né, de um modelo de consciência coletiva criado sob marginalidade e violência, você acaba agindo de uma determinada forma. Então é isso, são essas estruturas, né, que determinam o comportamento do grupo. Esses elementos, eles têm uma forte influência no agir e no pensar, né, dos indivíduos. Logicamente, pessoal, que o Durkheim ele não está desconsiderando a vontade individual. Não é isso, né? E não que essa vontade individual ela não exista. Mas para ele o objeto tem que ser justamente essa questão de como a sociedade interfere no indivíduo, né? Como essa consciência coletiva ela molda determinados comportamentos. E é isso que o Durkheim, na verdade, vai discutir, né, e conceitualizar
na sua visão de fato social, beleza? Então, a gente pode dizer, né, partindo desse entendimento, que essas estruturas elas condicionam os comportamentos humanos, né, e podemos, enfim, avançar para o debate sobre o que é realmente o fato social, né? Então, como é que a gente pode definir o conceito de fato social? É algo que pode ser encontrado no âmbito da sociedade, que independe da vontade do indivíduo. Então, dentro das sociedades, você vai observar certas estruturas que existem e que condicionam o comportamento, essa coletividade, essa consciência coletiva, né? E que não depende da vontade individual. Vou te dar um exemplo. A violência. A violência é um fato social, assim como o machismo, né? Assim como o suicídio, entre outros tantos. Inclusive, Durkheim tem uma obra muito vasta na produção, no estudo sobre o suicídio como um fato social, né? Que é um elemento que é presente em todas as culturas, em todas as sociedades, assim como a violência. Você pode pegar um país com os menores índices de violência e os países com os maiores índices de violência, por exemplo, a Suíça, que é um país que tem uma taxa de homicídios baixíssima. E pega o Brasil, que tem uma taxa de violência, né, de homicídios elevadíssima. E você vai, obviamente, perceber que existe uma diferença entre os dois. Isso é óbvio, né? Existe uma série de fatores que explicam por que a Suíça tem uma taxa de homicídios menor e por que o Brasil tem os índices de homicídio e violência extremamente elevados. Mas você vai perceber que a violência, esse fato isolado, né, ele está presente tanto na sociedade brasileira como na sociedade suíça, tá? Obviamente respeitando aí as variações, né, a intensidade como ele se manifesta. Então, para o Durkheim, a sociologia ela tem que se dedicar a estudar justamente esse fato social, né? Para ele é necessário você tornar esse fato social um objeto de estudo sociológico, tá? E então a base do pensamento dele é justamente essa ideia do fato social. Para a gente poder entender esse conceito, né, partindo dessa ideia de consciência coletiva, a gente vai observar que essa consciência coletiva ela influencia práticas comuns compartilhadas pela sociedade, né, que padronizam o comportamento dessa sociedade, que de certa forma influenciam o sujeito da forma que ele vai agir, e independentemente da vontade individual desse sujeito. Ao analisar esses elementos, o estudioso, né, o sociólogo, ele deve, segundo Durkheim, como eu falei, nessa preocupação sempre metodológica com o estudo da sociologia, ele deve manter uma espécie de neutralidade, não deve promover julgamentos, nem preconceitos sobre o tema. Deve buscar uma análise de uma forma onde as suas paixões e as suas convicções pessoais não interfiram nesse processo de estudo sociológico, o que é algo muito difícil, praticamente impossível. Para os positivistas era algo possível de se alcançar. Hoje a gente sabe que todo estudo, por mais acadêmico e científico que ele seja, ele parte de uma determinada vontade individual. O que o sujeito vai estudar? Um biólogo, por exemplo, vai estudar o ciclo reprodutivo das tartarugas das Ilhas Galápagos. Tá? Essa questão, esse questionamento, ele parte de uma vontade individual, a vontade do indivíduo. Então, por mais que esse indivíduo faça uma análise científica, né, baseada em argumentações concretas, em informações coletadas, analisadas, estudadas, há sim, obviamente, um quê ali de elemento pessoal presente. Mas isso é algo para a gente fazer uma outra discussão, né? Depois desse exercício de você analisar o fato social de uma forma impessoal, sem julgamentos, né? Depois desse exercício, o Durkheim vai estabelecer que existem 3 características fundamentais que embasam essa ideia do fato social. Que características são essas? Né? Então vamos lá. O fato social, o objeto de estudo da sociologia do Durkheim, né? Toda maneira de ser, pensar e agir que é exterior ao indivíduo.
está fora do indivíduo, apresenta-se de uma forma generalizada na coletividade, então tem que haver esse aspecto da generalização, né? Da exteriorização, ou seja, está fora da vontade individual, seria a realidade do indivíduo composta de regras, leis, costumes e rituais. Então, 3 características que o fato social deve ter: a generalidade, coletividade, tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos que é comum a uma coletividade. Então, você pode observar um comportamento, uma manifestação da cultura. A exterioridade, aquilo que é exterior, que vem de fora do indivíduo, né? Independe da sua vontade, assim como as regras, leis e as normas sociais. Por exemplo, o machismo, né? Independentemente de se eu concordo ou não com ele existe. A violência, independentemente se eu concordo ou não, ela existe. Ela generaliza, né, porque ela está presente em todos os níveis que compõem a nossa sociedade. Né? Não pense você que violência é coisa de pobre, que não é. Você tem violência praticada, né, também por classes sociais elevadas, e é algo exterior, né? Está além da minha vontade individual. E o fato de coercividade, né, da questão da coerção social, porque o fato social ele se manifesta como uma força, né, que pressiona esses indivíduos. Ele se apresenta sob formas, sensações, pressões sociais, punições legais ou morais, né? Manifesta-se quando adotamos um idioma, uma moda, aceitamos costumes de uma religião diferente, por exemplo. Vamos voltar à temática do machismo, né? Estudos com estupradores, isso tem várias pesquisas que mostram isso, né? Que o estupro, na verdade, ele em alguns casos, problema psicológico, né? Mental, mas em outro caso ele é uma manifestação aguda do machismo. Eu estuprei a menina porque ela estava seminua, estava andando com uma mini saia minúscula. Se ela está andando desse jeito, ela é uma, desculpa a palavra, é uma puta, tem que ser tratada dessa forma, né? Então, esse tipo de mentalidade demonstra, né, a questão da coercitividade. Aquele que não age da forma que o grupo espera, né, ele é taxado de uma forma. Então, no Brasil, por exemplo, em uma sociedade extremamente machista, o rapaz, o menino, o garoto, o adolescente que não é pegador, ele não é aquele que vai, fica na balada, sai, fica com várias mulheres, por exemplo, ele é visto como bicha, como homossexual, como gay, né? Da mesma forma, a garota que adota o mesmo comportamento, ela é vista como uma mulher de procedência duvidosa, ela é piranha, ela é, enfim, galinha, né? Tem vários adjetivos pejorativos aí. Então aí você vê como essa estrutura que é o fato social, ela tem esse poder de coercividade, né? Você age mesmo contra a sua vontade, adotando esse comportamento, né? Então essa análise é muito bacana, né? Por mais que tenhamos algumas limitações aqui, como eu apontei para vocês, a ideia do fato social ela é muito interessante para a gente entender certas questões que existem dentro de uma sociedade. A corrupção no Brasil, por exemplo, é um outro problema. O brasileiro é corrupto por nascença, a gente costuma muito falar, né, escutar dizer nas rodas de conversas, não, a corrupção no Brasil existe desde que os portugueses chegaram, né, os indígenas lá já eram corruptos, enfim. Mas esse discurso ele legitima uma prática. Até pouco tempo atrás, você tinha uma concepção que aquele agente público, ou funcionário público, ou agente do Estado, que ocupava um cargo-chave, e se ele não se beneficiasse desse cargo, ele era burro. Você está lá, você não vai roubar? Todo mundo rouba, por que você não rouba também? Né? Então, esse tipo de mentalidade, ele era muito presente. Houve uma transformação, né, recente na nossa sociedade, onde há um combate, né, e uma mudança a esse respeito. Mas muitas pessoas ainda pensam dessa forma, né? Falam, né, em combate à corrupção, mas são corruptas no seu dia a dia. Não respeitam uma faixa de pedestre, ou uma vaga para deficientes, né? Então, acredito que a corrupção é algo que está muito longe da sua vida, é algo dentro da esfera da política, do Estado, mas não é algo dentro da vida da sociedade, do cotidiano. Então, essas estruturas, esse conceito do fato social, ajuda a gente a entender essas regras, né? Esses posicionamentos aí dentro da nossa sociedade. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai fazer os exercícios. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Até a próxima.